bom dia, viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, né? E hoje a palavra da Bíblia caiu o que, Cris? No livro de Salmos, capítulo 105, fala sobre a fidelidade divina face à infidelidade de Israel. E aqui nos livros dos esboços fala do testemunho mais poderoso da história, né? Um testemunho eloquente e verdadeiro, as provas infalíveis da ressurreição de Jesus Cristo. E uma conclusão que diz assim, ó: a ressurreição de Jesus Cristo é o testemunho mais poderoso da história em um mundo tão cético e incrédulo que vivemos, onde os grandes dogmas da fé cristã são cada vez mais questionados. Não devemos abrir mão da genuína doutrina cristã pregada pelos santos apóstolos de Cristo, que é a ressurreição de Jesus Cristo, a sua segunda vinda gloriosa, o arrependimento, a salvação, a santificação e entre tantas outras doutrinas fundamentais do cristianismo primitivo, né? Onde vai falar ali que no próprio Salmo está falando dessa fidelidade de Deus, né? Que na época antiga, todo mundo que já conhece, eu já ouvi falar, o povo sempre, Deus dava uma oportunidade, sempre ajudava eles, né? Sempre direcionava a eles o que era certo, o que era errado, sempre conduzindo um povo. Só que o povo, às vezes, por seu bem-estar, ou será pelos seus próprios desígnios, desejos, se afastavam das leis de Deus, se afastavam da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, e de alguma forma Deus precisava chamar a atenção de volta para eles retornarem, né, esse afastamento, mostrando a misericórdia dele, mostrando que Deus, nós somos infiéis a Ele, às vezes, muitas das vezes, quase sempre, somos infiéis a Deus, mas Deus, Ele é fiel a nós. Ele sempre deu uma oportunidade. A gente conhece a história lá da época do dilúvio, né, onde ele terminou com toda a criação, só ficou Noé com a sua família, para começar tudo de novo. E ao passar do tempo, quando começa tudo de novo, o povo começa errando, começa pecando de novo, começa sempre fazendo o que é desagradável a ele, e sempre Deus está dando uma oportunidade, sempre exercendo a misericórdia, sendo fiel à aliança que ele fez, né, sempre buscando salvar a alma até o último, sempre nos ajudando, né? E para que isso acontecesse nos dias de hoje, a Bíblia foi lida de muito tempo atrás, e muitos acontecimentos foram vindo. A gente tem muitos exemplos aí de o povo errando, se afastando, e Deus perdoando e voltando de novo, errando, se afastando e Deus perdoando, sempre Deus sendo fiel ao que Deus falava, mas o povo era infiel. O ser fiel sempre de Deus, irmãos, ele coloca a sua palavra e ela permanece, ela não muda a palavra dele. Só que a gente fala assim: Deus, eu vou mudar e eu vou fazer isso. Só que com o passar do tempo a gente muda a nossa palavra, a gente volta a fazer tudo que é errado, mas Deus permanece com a sua palavra colocada no mesmo lugar. Ele é fiel, ele não vai mudar, fala assim: agora porque você mudou, eu mudei. Ele não é assim, ele permanece fiel do mesmo jeito, só que ele quer mostrar para nós isso, às vezes gerando alguma situação negativa, alguma situação que vai nos causar sofrimento, ou que a gente venha a voltar a olhar para ele, para ver que a aliança dele continua do mesmo jeito, a palavra dele permanece do mesmo jeito, sendo fiel. E a gente tem que voltar a fazer aliança com Deus. E para isso que vem o Senhor Jesus Cristo. Porque a gente somos tão pecadores que a gente não conseguimos manter a nossa própria palavra, às vezes, diante de Deus. Ah, Senhor, eu não vou fazer mais esse tipo de coisa, eu não vou mais agir dessa forma, eu vou procurar ter um conhecimento melhor. Mesmo tendo conhecimento, ainda continua fazendo o que não é para fazer, né? Aí Deus sempre está exercendo a misericórdia, sempre dando uma oportunidade, né? E o que eu posso falar para os irmãos? Nós, por causa do pecado, teríamos uma vida de derrota, uma vida de destruição, uma vida afastada de Deus, mas aí Jesus veio para nos devolver essa vida com Deus novamente, uma vida eterna, uma vida de bênção, uma vida totalmente diferente da que nós vivemos nesse mundo aqui, esse mundo que, se a gente observar, não tem nada agradável mais aqui. A gente vê os costumes, as festas, não tem mais nada que venha nos chamar a atenção, que venha a gente querer fazer aquilo, praticar aquilo. Não tem mais nada, irmãos. Somente a expectativa de Jesus voltar e nos tirar daqui e levar para um lugar muito melhor, muito mais excelente do que esse lugar, que é a prova da sua ressurreição. Ele já deu, que ele apareceu aqueles 500 e vai voltar para buscar agora a sua igreja, buscar aqueles que são fiéis a ele, aqueles que permanecem na palavra, que manteve a sua aliança ali, se esforçando para estar lá. Então Jesus vai buscar. E o maior testemunho dele, o que nós temos que sempre estar para conduzir as pessoas a estar sendo salvas por ele, é que as pessoas precisam buscar a salvação das suas vidas, buscar a sua mudança, o seu arrependimento ali dos seus atos errados,
né? Hoje o Espírito Santo tanto nos certifica tanta coisa que já fazemos de errado, né? Aquilo que não é agradável a Deus, ou até nós mesmos não é agradável, né? A gente às vezes fica num comportamento que a gente olha para nós e fala assim, nossa, eu não estou nem me agradando do que eu estou fazendo, eu não me sinto bem fazendo mais isso. É uma forma de a gente saber que não está agradando também a Deus, né? Porque tudo que é bom é agradável aos olhos de Deus, mas tudo que é negativo, que causa, que é trevoso, não agrada a Deus. Tudo aquilo que tem que fazer meio escondido, que você tem que fazer, não posso fazer diante daquela pessoa porque ele não vai gostar, ou não posso fazer diante dessa pessoa porque é errado, tudo isso aí não agrada a Deus, porque se está fazendo escondido já não é de Deus, né? Tudo que é de Deus é levado à luz, né? É levado à caridade. Então Jesus quer que a gente mudamos, que a gente passamos a fazer uma vida de santificação, de arrependimento, porque, irmãos, às vezes falam, eu não tenho do que me arrepender. As pessoas pensam assim, eu não tenho do que me arrepender, eu sempre fiz tudo que é certo, eu não tenho, todo dia nós temos que se arrepender, todo dia, porque a gente peca no pensar, a gente peca no falar, a gente peca na nossa opinião, às vezes opina diferente do outro, já está pecando porque a minha opinião é uma, a do outro é outra. Então nós temos que ir à luz da palavra, o que é certo, o que é errado, à luz da palavra, porque a palavra de Deus ela é certa, ela é verdadeira, as nossas opiniões são relativas, ela pode mudar, você pode me convencer de uma coisa, eu posso te convencer de uma outra coisa, mas a palavra de Deus ela permanece, a fidelidade de Deus permanece para sempre. Então a gente tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus e buscar saber qual é a opinião de Deus sobre certas coisas, sobre certo assunto, sobre certo comportamento, sobre certos acontecimentos que tem na face. Qual que é a opinião de Deus? Que Deus estaria pensando se fosse Ele vendo essa situação? E a gente vai saber como que a gente deve agir nesse momento ali para a gente buscar santificação e arrependimento dos nossos erros, né? Das nossas falhas também. Amém? Amém, quero. Completando o que o Jair está falando, né? Que a Bíblia diz, Salmo 105, né? Que Deus quer que você propague a palavra dele e quer que você se arrependa dos seus atos e siga seus mandamentos, né? Para ele se alegrar de você também vai sentir aquela paz e aquela alegria aqui dentro. Porque quando vem de Deus, tudo é muito bom, é mágico, é maravilhoso. Não é alguma coisa passageira, é alguma coisa eterna, entendeu? Quando você conhece alguém ou você está num relacionamento, que você está no início do relacionamento e daqui a pouco aquilo dá tudo errado, você não consultou Deus, você não sabe se é isso que Ele queria para você, você não sabe se é esse caminho que você tem que seguir, né? Quantas pessoas que estão aí se dedicando uma vida inteira a alguma coisa que está errado, está errando e está tentando errar novamente. Então vamos tentar consertar. As pessoas geralmente querem a bênção, é isso que eu ia falar. Sempre todo mundo quer ouvir uma palavra de bênção, não quer ouvir uma chamada de atenção. A pessoa não quer ouvir que ela está errada, né? Muitas vezes eu pergunto para Deus, a gente está falando alguma coisa que nós todos pecamos, todos nós erramos. E eu pergunto, Pai, eu estou no caminho certo? Sobre esse assunto, eu estou certo ou não estou? Então abre a Bíblia, vai lá resolver com Deus. Se for alguma coisa que você está fazendo de errado, e siga, é nosso conselho, siga a palavra da Bíblia, porque é ali que você vai ter a resposta correta, né? Sempre em pensamento, porque o lado do mal, ele ouve a tua voz, mas ele não sabe o que você pensa. Então quando você for fazer uma pergunta para Deus e abrir a Bíblia, no teu cantinho, faça uma oração para você tentar se iluminar. E se você estiver muito trevoso, muito negativo, tá? Faça uma oração do fundo do seu coração de entrega a Deus. Não precisa ser decorada, pode ser falando com Ele. E aí você no seu cantinho você abre a Bíblia, mas faça a pergunta mental. E você vai ver a resposta, tá? Para que Deus está falando com você, que Deus está querendo resgatar, não é um ou outro. Não é só aquele que segue numa igreja, que muitas vezes a pessoa também está dentro de uma igreja e não segue Deus, né? Então Deus está querendo resgatar todos os seus filhos, mas pelo coração. Aquele que realmente quer a mudança para melhor, quer a mudança em Deus, que quer conviver com Deus no seu dia a dia. Então a palavra de hoje é que Deus castiga mesmo, deixa você viver no seu livre-arbítrio da forma que você quiser, né? Do erro que você estiver fazendo. Você fala assim, muitas vezes eu não sou errado. Vou dar exemplo, todos nós somos errados, né? Pensa na política, né? Tá tudo dividido aí, não tá? Então as pessoas falam assim um pro outro, que se dane aquele, que não sei o que, aquele. É uma falta de respeito absurda um com o outro. Essa pequena questão de diferença, de opinião, já é um erro seu, que você está criticando o seu irmão. Outra coisa, você está aí na tua casa, teu pai gosta de salame, tua mãe gosta de pizza. Não, vamos fazer um lanche de salame, não, faça os dois. Vocês vão ficar brigando? Né? Respeite a opinião.
Eu gosto de doce, ele gosta de salgado. Eu tenho que embutir para ele comer o que eu gosto, o doce? Não. Cada um tem a tua opinião, né? Cada um segue aquele que quer. Então, respeito entre as pessoas. Cada um tem uma opinião em certo assunto. E a gente vive discutindo, arrogância, soberba. A gente acha que nós estamos certos. Então, nós nunca estamos certos totalmente. Quem está certo é Deus, quem é justo é Deus. E quem tem a fidelidade conosco eterna também é Deus. Então, se você está vivendo uma vida que você quer, da forma que você quer e está dando tudo errado, então comece a se analisar. Peça também, gente, é muito importante pedir a Deus para tirar essa máscara, para você enxergar os seus erros. Porque nós nunca gostamos de ser chamado a atenção. Ninguém gosta, né, que chame a nossa atenção. Mas quem chama a nossa atenção muitas vezes é para nos alertar, é para nós melhorarmos, né? Então aquela pessoa é uma pessoa boa, não é uma pessoa ruim que está te chamando a atenção. Ela quer que você melhore, que você enxergue aquilo que você está fazendo de errado. Então pense, analisem e peçam a Deus: Pai, tira essa venda dos meus olhos para eu conseguir enxergar o que eu estou errando. Qual que é o caminho que o Senhor quer que eu siga? Porque o caminho de Deus, meus irmãos, é o melhor que existe. É o caminho que vai te trazer a grande felicidade que você tanto procura no seu dia a dia. É o caminho que está aqui na Bíblia, é o caminho que Ele está te oferecendo agora, que é o caminho junto com Ele. Tudo quanto é dúvida, não pergunta para o seu irmão, pro seu amigo, pro seu namorado, pro seu pai, pro seu marido, pro seu cônjuge, nada. Pergunta para Deus, porque é Ele que vai falar com você da forma mais fiel deste mundo. Amém? Na verdade, vou colocar um exemplo pra gente aí que a gente pode colocar. Às vezes a gente vê uma criança, só um pequeno exemplo, uma criança ali que tem um pouco de conhecimento, vai 2 anos de idade, e uma criança um pouco maior, e essa criança menor fazendo algo para provocar a maior ali, e aí o pai e a mãe vendo, que a criança, que bonitinha, tá provocando ali, não tá corrigindo esse filho. E Deus é a forma diferente. Quando ele vê um erro, não importa a idade que está, ele vai corrigir esse filho. Pode ser pequenininho, de 2 anos, pode ser de 50 anos, 60 anos, Deus vai corrigir ele. E a gente às vezes achando, que bonitinho, vai incentivar a permanecer nesse erro. Então a gente não podemos, é uma coisa simples, pode ser até às vezes engraçado, mas tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido naquele momento para ela entender que aquilo não é bom. E ela vai crescer com esse entendimento. Agora se a gente fala que bonitinho, vai incentivar ela a continuar, ela não vai parar a achar que aquilo é bom e ela vai estar vivendo um erro. Porque ela está provocando alguém, ela está causando sofrimento para alguém, está fazendo alguém ficar preocupado, alguém bravo. Está causando a ira de alguém, então ela está cometendo um erro. E a gente, que bonitinho, que lindo, olha que bonitinho, olha o que ela está fazendo. Não pode ser assim, irmãos, a gente tem que corrigir. Aí pequenininho, filho, não pode provocar, não pode fazer isso, não pode aquilo, porque é errado. E a sua mãe pode ficar irada com você e pode bater em você. E você vai estar errado porque você provocou ela. Então tem que conduzir a ter um entendimento. Assim Deus faz com a gente. Deus, sempre que ele estiver errando de alguma forma, ele vai usar alguma forma de nos chamar a atenção para que a gente mude, para que a gente não permaneça, não fique obstinado naquele nosso erro. E se a gente mude o comportamento e seja agradável a Deus e ao nosso... Ou chegar até mesmo uma grande aflição, né? De espírito, você não vai ter paz. Não vai ter paz. Então você sabe que você não está no caminho certo. Você tem que se alinhar com a sua vida que Deus quer para você. Sim. Né? Que ali é um lugar melhor. Então se ampare nele, não se desespere, porque nada nessa vida é perdido. Né? Não é porque você está no caminho do mal que você tem que continuar nele. Você pode continuar agora. A escolha é sua de continuar no mal ou continuar no caminho que Deus escolheu para você. Né? Um dia abençoado para vocês, que Deus aí encaminhe vocês e que vocês consigam tirar a venda dos olhos, enxergar seus defeitos, os seus erros e pedir para Ele que te guie em todos os momentos. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus abençoe seu dia. Amém. Até amanhã, gente.